Tá? Na graça de nosso Pai, conforme a oração da nossa querida Cristina, nós estamos estudando aquela passagem a visita dos magos, e que é aquele momento em que Jesus, já ainda lá na manjedoura, ele recebe a visita daqueles conhecido de acordo com a cultura cristã, da cristandade ocidental, os três reis magos, que vão visitar Jesus e vão oferecer aqueles três presentes. Então nós vimos a origem e quem eram esses três reis magos no estudo passado. E nós vimos também o que? Nós vimos que, no quesito de quem eram esses homens, tratavam-se de homens de grande saber, estudiosos, provenientes ali daquela região da Pérsia, da Babilônia, provavelmente por ali mesmo. E eram homens, o nome mago era atribuído pela questão de serem homens dedicados às ciências, todas as ciências que já se havia disponível naquela época. E uma das coisas muito boas que nós vimos no estudo passado é que eles, logo no nascimento de Jesus, estavam presentes. E eles se basearam em ciências que eles tinham conhecimento e provavelmente também a inspiração da mediunidade para ir visitar Jesus exatamente na época do nascimento do menino. E viram um sinal no céu, que era uma estrela, e acompanharam essa estrela. O que nós chegamos à conclusão no estudo passado é que logo no nascimento de Jesus, o Oriente e o Ocidente estavam presentes. E o Oriente com uma luz da informação, da ciência, através da representatividade desses magos. Ou seja, ali Jesus não estava iniciando a missão dele apenas no aspecto religioso, apenas no aspecto de trazer o Deus único, de trazer o Deus cósmico abrantíssimo, mas também a importância de nós entendermos que todo o crescimento humano em termos de aprendizado, de conhecimento, de ciência que pode se adquirir, pode e deve, junto com a religião, ser utilizado para beneficiar as criaturas. Então essa é a primazia do amor, esse é o sentido do amor, utilizar a sabedoria sempre em benefício de causar bem-estar, causar uma melhoria na vida, de forma que as encarnações dos espíritos se tornem cada vez mais amenas, de aprendizado, de crescimento, de harmonia e jamais de traição, jamais de preocupações, jamais de problemas. Mas é uma rota, é um roteiro que tem que se fazer até que se chegue nesse nível aí. Hoje nós vimos todos esses versículos aqui, relembrando rapidamente que é o momento então que Jesus nasce e aí os magos vão atrás de Jesus, perguntam ali em Belém sobre Jesus, que queriam adorá-lo, e aí isso chega ao ouvido de Herodes, e Herodes convoca esses magos, que ele tinha medo de perder o poder dele. Ele questiona também de si mesmo o que pode nascer, né, da cidade de Belém. Belém é tão pequena, o que ela pode trazer de bom? E os magos vão visitar Jesus, entregam os presentes, de forma que isso é uma passagem privativa de Mateus, e em sonho eles recebem a informação para que não retornassem por Herodes para dizer onde está, mas que retornassem exatamente por um outro caminho. Até aqui essa é a síntese do que a gente leu aqui. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, até o momento que nós paramos. Nós já vimos quem eram, de onde eram. Algumas alusões que Pastorino nos trouxe para ficar bem definida a posição desses homens. Evidentemente que isso aconteceu há 2021 anos atrás, então a gente se baseia no material histórico que a gente tem. Claro, as nossas inserções, os nossos estudos, eles vão se basear em material histórico. A gente não está indo no Cristo cósmico, que é o Cristo lei. Nós estamos indo no Cristo histórico daquele momento e de lá para cá trazendo informações do que veio sendo agregado. E aí tem a inspiração, tem a mediunidade nos ajudando a entender de forma melhor. Tá? Então vamos continuar no estudo com relação à origem desses magos. De onde vieram, né? O fato de serem magos, sacerdotes, peça, faz supor que tenham vindo da Pérsia. Eu acho que eu até repeti uns slides. Deixa eu passar mais adiante aqui, tá? Sim, então nós vamos pegar desse ponto aqui. Isso nós já vimos. Então eles vieram da Pérsia, a gente mostrou o mapinha da Pérsia, aquela coisa toda. E aí continua Pastorino dizendo assim, que os presentes trazidos também falam a favor da Arábia.
não era só da Pérsia, mas também da região árabe também, tá? Isso de acordo com Isaías 10:10 cita o ouro e o incenso de Sabá. Então o incenso e o ouro muito utilizado no mundo árabe. Jeremias, lá no capítulo 6:20, isso aí tudo nós estamos mencionando profetas do Velho Testamento, quer dizer, são afirmações do Velho Testamento que mostram que essas coisas poderiam ser da Arábia, tá bom? Não que eles tenham escrito depois de Jesus, isso antes de Jesus. Do incenso da Arábia, a rainha de Sabá traz ouro em quantidade, está lá em Reis 10:2. Os navios de Salomão também trazem ouro, também. Então, quer dizer, a mitra, isto é, a resina do balsamodendron, provinha da Arábia. Então, muita coisa que esses magos trouxeram eram provenientes da Arábia. E o que leva a crer também que eles poderiam ser tanto ali da região da Pérsia quanto da região árabe. Tá? E de lá supunham Justino, Orígenes e Epifânio, que são escritores da Igreja Católica, que são, né, que fazem parte da patrologia da Igreja Católica, são escritos dos padres, dos comentários, dos estudos da Igreja Católica, que vieram na Palestina, embora outros pais da Igreja digam terem vindo da Pérsia. Então, na verdade, a gente tem uma série de informações da origem desses magos. O importante, como a gente sempre fala, é o seguinte: o fato histórico é importante, ele aconteceu, a personagem existiu, mas essas confusões, que na verdade tornam, digamos assim, se a gente for usar a base lógica, material, intelectual, vai chegar à conclusão que há falhas demais no Velho e no Novo Testamento, se a gente pudesse pegar a coisa dessa forma assim. Essas confusões, na verdade, é porque o Evangelho está nos reportando a necessidade de nós adentrarmos a via intrínseca e esotérica do ser. Porque se fosse o Evangelho uma coisa de fato externo, exterior, unicamente, bastava eu seguir uma ritualística sem me modificar. O importante era saber o dia que aconteceu, quem trouxe, a origem, as coisas materiais. Aí Jesus vem dizer depois assim: quando disseres que eis o Cristo aqui, eis o Cristo acolá, não vá, não siga, porque ele não pode ser definido localmente, ele não pode ser circunscrito localmente e historicamente e em tempo algum. Quer dizer, ele mesmo está dizendo isso. Qualquer tentativa de dizer que o Cristo está aqui, que o Cristo está ali, que o Cristo está acolá, não é para ser acreditada, não se deve acreditar. É o mesmo que eu tirar a magnitude cósmica do Cristo. O próprio Jesus vai dizer isso. Não pode ser visto com os olhos físicos. É preciso aprofundar os sentidos espirituais para poder ver o Cristo de verdade. Enquanto você está procurando ele na matéria, você não encontra. Por isso que Pedro precisou perder a presença do Mestre, se arrepender profundamente, fazer um verdadeiro trabalho de transformação para mais tarde ele então manifestar plenamente o Cristo. E o Paulo de Tarso, depois de tanta busca, e ele não conheceu Jesus fisicamente, pessoalmente, mas depois de tanta busca, de tanta transformação, de tanta revivescência dentro dele, ele vai chegar ao ponto de afirmar que já não sou mais eu quem vivo aqui, mas o Cristo. O que prova que o Cristo está em tudo. Vamos continuar. Nomes e número. Agora é o terceiro passo. Nós já vimos quem eram, de onde vem. Então, quem eram esse povo? Quem eram esses magos? Quantos eram? Vamos lá. São desconhecidos. O pastorino começa assim. Breda, escritor inglês, nascido em 673 e desencarnado em 735, é que os batizou de Gaspar, Belchior e Baltazar. Esse escritor inglês, que nasceu em 673 no ano Domini, ano de Nosso Senhor, depois de Cristo, que vai batizar os três magos. E aí, então, a Igreja Católica e a cristandade cultural vai aceitar o nome de três reis magos. Aí vai entrar a coroinha, que nem coroinha não tinha. Olha como é que são as coisas, não foi nem naquela época. Eles não deixaram o nome, porque se tivessem deixado o nome, Belchior, Baltazar e Gaspar, Mateus teria escrito de nome tal, nome tal, porque ele falava o nome das pessoas: Maria, Marta, Lázaro, Herodes, Filipe, Nicodemos, Ana, todos os
evangelista mencionava o nome dos personagens. Por que não mencionou desses três? Você sabia que de verdade eles só tinham recebido esses nomes quase 700 anos depois de Jesus? Tem muita coisa que foi inserida no Evangelho. Então, esses três nomes foram uma forma de colocá-los apenas para localizar. Mas vamos continuar. Também não sabemos quantos eram. A tradição da igreja latina, que é a nossa igreja, os limita a três. Por causa dos presentes, porque eram três. Limitou a três por causa dos presentes, que eram três: ouro, mirra e incenso. Mas na igreja síria, armênia, julgam-se que eram 12. Tudo no terreno das conjecturas, está dizendo o Pastorino. Então são conjecturações. Dizem que a caravana, alguns estudiosos, chegou a 21, 28. Era uma caravana muito grande. E é verdade, talvez porque uma travessia daquela região até a Palestina, atravessando regiões de guerra perigosas, com assaltos do deserto, tinha que levar muito alimentação, tinha que levar pessoas para proteger a caravana. Então nós temos que olhar as coisas de forma um pouquinho prática também para entender. Por isso que Jesus falou: não estou aqui, não estou acolá. O Evangelho, na verdade, se você se aprofundar, você vai descobrir que o objetivo dele não é fixar-se historicamente, é fixar-se na necessidade de transportá-lo para o interior, a mensagem profunda dele. Nós ainda estamos muito na fase da interpretação do Evangelho. A gente ainda vai entrar no Evangelho de amor, no Evangelho crístico. A gente ainda vai chegar, mas nós ainda estamos na fase do Cristo histórico, ainda aprendendo, começar a entender o Cristo cósmico, que é Cristo lei. Aí depois, mais tarde, é que nós vamos entrar no Cristo amor. A época da chegada. Vamos lá. A época que os magos chegam lá, que essa caravana chega. Também é incerto, vai dizer Pastorino. A pergunta a respeito de um recém-nascido faz supor que se trata de menos de um ano a partir do nascimento de Jesus. Então, se é um recém-nascido, é menos de um ano, tá? Mas quando? Não sabemos. O mesmo se deduz da ordem de Herodes, mandado sacrificar todas as crianças de 2 anos para baixo, aumentando o limite da idade para estar certo de que apanharia na rede as crianças visadas. Então, não se sabe exatamente em que momento os magos apareceram. Se foi 1 ano, 2 anos, se Jesus ainda era recém-nascido, mas supõe-se. Essa é a ideia que se dá. Tá? O astro, quer dizer, aquela estrela que aparece, ou aquele cometa que os magos vão seguir. Vamos ver o que o Pastorino vai falar sobre isso. Agora ele vai trazer um verdadeiro apanhado aí sobre isso. Vários parágrafos falando sobre isso. Mas é legal a gente observar isso. Então vai dizer assim: os magos dirigiram-se a Jerusalém para indagar do nascimento do Messias, por causa do astro, que haviam visto no Oriente. Que espécie de astro? Supõe alguns ter se tratado de um cometa. Improvável, vai dizer Pastorino, porque os cometas não desaparecem para aparecer mais tarde. É o primeiro ponto que vai dizer aqui. Então, o cometa, ele faz uma volta, ele vai até o cinturão de Kuiper, que é o extremo, começa a parte extrema do nosso sistema solar. Você vê que a parte mais extrema é a nuvem de Oort, e os cometas podem chegar até a nuvem de Oort. Então ele atravessa, normalmente ele vai até o cinturão de Kuiper, ele volta atraído pela gravidade do Sol, dá uma volta no Sol e retorna. Se a Terra estiver nesse trajeto do cometa, então ele é visto. Ele não some e ele não é criado. O cometa vai e volta, e não sabemos quantos anos tem um cometa. Então, esse aí, Pastorino está fazendo uma observação interessante aqui, tá bom? Em 1603, o grande astrônomo Kepler observou uma conjunção de Júpiter e Saturno no mês de dezembro. Ele observou uma conjunção, uma aproximação desses dois planetas através da observação dele. Na primavera seguinte, Marte aproximou-se desses dois planetas, e no outono surgiu entre os três uma estrela nova, de grande brilho. Kepler supôs que assim devia ter ocorrido na época do nascimento de Jesus. Então, quer dizer, essa conjunção que aconteceu nesse período, em 1603, de acordo com os cálculos de Kepler, pode ter acontecido também na época de Jesus. Ele vai fazer o cálculo das voltas que Júpiter está, né, e Saturno dá, quando vai ser a próxima conjunção, e aí ele vai
fazer um cálculo retroativo e pode chegar à conclusão de que naquela época pode ter sido o nascimento de Jesus, e aí surgiu-se uma estrela, e essa que os magos acompanharam. Isso é uma observação astronômica. Continuamos. Fez os cálculos matemáticos e concluiu que no ano de 747, Roma, antes de Cristo, Júpiter e Saturno se reuniram na constelação de Peixes. Lembremos de que, nessa época, a Terra estava a sair da constelação de Áries para entrar na de Peixes, tal como agora sai da de Peixes para entrar na de Aquário, recuando sempre de um signo a cada 2.000 anos. Observação de Pastorino. Recordemos ainda que o símbolo da época de Abraão a Jesus era o cordeiro, e na época de Jesus começou a ser o peixe, utilizado pelos cristãos como emblema para identificar-se. Então, dados que Pastorino está trazendo aqui, está tentando mostrar para a gente que fenômeno foi esse, que época aconteceu esse fenômeno e como ele aconteceu. Pode ter acontecido através dessa observação de Kepler aqui. Kepler é esse cara aí, né? Johannes Kepler, ele era um alemão, um astrônomo, matemático. Ele foi considerado um homem muito importante porque ele participou muito da revolução científica aí nesse século, né? Que é o século XVII, e ele teve também ele trouxe leis fundamentais. Lá na Wikipedia tem lá, quem quiser, tem aí a foto dele, uma pintura. Naquela época não tirava foto, não fazia selfie, mas o pessoal pintava, né? Então, naquela época você tirava uma foto, você se produzia todo, ficava 3 horas lá pro pintor, aí voltava no dia seguinte, assumia a mesma posição pro pintor terminar. Você era uma semana, 2 semanas para tirar uma selfie, era legal, a mesma roupa, aquela coisa toda. Então quem quiser ver um pouquinho sobre Kepler, dá uma lidinha nele aí. Na constelação de Peixes, a Júpiter e Saturno, uniu-se Marte na primavera de 748 de Roma. Tá bom? Quer dizer, data de Roma equivalente a 6, mais ou menos, o que a gente acha que é antes de Cristo hoje. Para um estudo mais minucioso, veja-se Kepler, Opera Omnia, essa que nós estamos trazendo aí. Você pode, se você quiser baixar esse PDF aí de Kepler, deve ter na internet. E na própria Wikipedia tem alguma menção sobre isso também. Ele fala sobre esse fenômeno. Então, pode ser que tenha sido esse fenômeno, mais ou menos, na época do nascimento de Jesus. Quer dizer, o que a gente acha que é exatamente o 0 antes de Cristo pode ter sido 6 antes de Cristo. Ou seja, naquela época era mais complicado você medir o tempo gregoriano, porque era utilizado na Palestina era o calendário judaico, e o calendário judaico é um pouco diferente. Então teria que fazer uma transliteração para se adaptar ao nosso calendário. Então o importante é que a gente tem mais ou menos um período de um fenômeno que aconteceu, astronômico, e pode ter sido esse fenômeno. Se foi 6 anos antes, 5 anos antes, não importa. O que importa é que houve um fenômeno e os magos seguiram essa estrela aí. Ora, os caldeus eram bons astrônomos, e sobre ele escreveu Cícero de Divinatone. Os caldeus observam os sinais do céu, anotam os cursos das estrelas com seus números e movimentos, e possuem em seus registros observações seguidas durante 470 mil anos. Vai dizer, Pastorino, 470 mil anos de observação eles têm. Os caldeus. Olha quanto tempo. E Diodoro, da Sicília, atesta que esses registros tinham 473 mil anos seguidos. Quer dizer, essa observação aqui, que está sendo feito pelo Cícero, tá? Essa observação aqui quer dizer o seguinte: ele está dizendo que o pessoal lá da região da Caldeia, que pega um pouco da Pérsia, um pouco da Babilônia também, eram astrônomos. E naquela época, quando isso é escrito, eles já tinham, pois essas observações de 473 mil anos de observação. Então eles sabiam fazer cálculos. Olha como a ciência começou no Oriente. Começou de forma muito forte no Oriente. Então isso leva a crer que, de fato, eles tinham condições para analisar, para prever eventos astronômicos e associar esses eventos astronômicos às ciências divinatórias que nós falamos sobre os magos na primeira parte desse estudo aqui, que estudavam as ciências divinatórias. E chegar à conclusão de que um ser muito evoluído, um avatar extremamente evoluído, viria à Terra. E vamos visitá-lo. Vale a pena visitá-lo, recepcioná-lo, estar lá, dar a nossa presença. Não?
Aí a gente continua aqui. Daí deverem saber os magos que essa conjunção revelava, segundo as predições proféticas, a primeira vinda de Messias. Não lhes sendo difícil localizar seu nascimento na Palestina, porque peixes era o signo peculiar desse país. Então eles uniram os conhecimentos, as ciências, conversaram. Anos antes do nascimento de Jesus, eles já sabiam que ele viria. Não foi só o Velho Testamento que revelou isso. Outras religiões do Oriente já sabiam. E é normal que avatares encarnem e reencarnem. No caso de Jesus, o avatar do avatar, aquele de épocas imemoriais, que antes que o nosso planeta fosse, ele já era. Antes que vós sois, eu sou. Antes que esse planeta fosse, eu sou. Antes que esse tempo, que todas as religiões existissem, eu sou. Captar esses sinais nas nuores universais não seria difícil para quem se dedicasse a esses estudos. Ora, verificamos que houve tríplice conjunção de Júpiter e Saturno em maio, agosto e dezembro do ano 747, equivalente ao ano 7 a.C., segundo nossas atuais tábuas astronômicas. Alertados pela primeira conjunção, em maio de 747, prepararam-se para a longa viagem até a Palestina, devendo ter chegado a Jerusalém nos primeiros meses do ano 748 de Roma. Aí Pastorino está dizendo o seguinte, ó, matematicamente nós estamos fazendo o mesmo roteiro que os magos fizeram, matematicamente, as mesmas pesquisas para se chegar e exatamente encontrar o menino Jesus. E exatamente de março a maio desse ano, os dois planetas Júpiter e Saturno uniram-se a Marte, Vênus, Mercúrio e o Sol. O que fez os magos reencontrarem o astro do Messias ao saírem de Jerusalém. Olha que legal. Quer dizer, eles vão seguindo a conjunção. Ao saírem, revêem novamente o astro. Ao saírem de Jerusalém. Continua. Fica então como época mais provável para o nascimento de Jesus o ano 747 de Roma, ou seja, o ano 7 antes de Cristo. Quer dizer, é pouca coisa, mas dá, até o número 7 aparece aí, né? Mas dá pra gente mais ou menos ter uma ideia. Então nós já sabemos que Jesus não nasceu exatamente em dezembro, porque a aparição dos anjos para os pastores nas regiões, né, das montanhas da Palestina não aconteceria porque os pastores não estavam no campo. Era uma época de dezembro que tem muita chuva, então eles não estariam no campo, eles já teriam recolhido, e era inverno, já teriam recolhido todo o rebanho para os apriscos, então não poderiam ter aparecido, mas provavelmente isso vai acontecer em meados de abril ou em meados de maio, conforme a conjunção aqui. Cientificamente, de alguma forma, Pastorino nos traz aqui uma observação fantástica, maravilhosa. O nascimento de Jesus foi transportado para dezembro, maravilhoso, não tem problema, a gente comemora. Mas quem é espiritualista, a gente se conecta com Cristo todos os dias, através do pensamento, da boa vontade, de querer fazer o bem, de estudar, de se interessar, de se sintonizar, de acreditar no bem acima de tudo. Aprender com os espíritos superiores. Eles não acreditam no mal. O mal não tem força. Toda a força do mal é ilusória, por isso que ela te leva ao sofrimento. Toda vez que eu me apego a Deus, eu sofro. Quanto à data, a primeira vez que, com certeza histórica, se fala em 25 de dezembro é no calendário de Pilocalos, no ano de 354 do ano do Senhor. 354 anos depois de Jesus é que vai se falar em 25 de dezembro, que foi publicado por Theodore Monsen, nesse nome aí que eu não sei dizer, tá? Em 1850. Então quer dizer o seguinte, nós temos então que a cristandade, ela aceitou a data de 25 de dezembro, mas não foi imediatamente ao nascimento de Jesus. Houve muito tempo antes para que chegasse a 25 de dezembro. Vamos continuar. Clemente de Alexandria, 200 anos depois de Jesus, menciona várias especulações em torno da data do nascimento de Jesus. Legal que Pastorino, como ele teve acesso à biblioteca e ele leu todo o patronato da patrologia dos padres da igreja, tanto da igreja ortodoxa quanto da igreja síria, quanto da igreja latina, ele pegou muita informação legal. Isso é muito bom. Né? Então, esses estudos foram realizados e nós também podemos ter acesso a muita coisa também para fazer estudos mais aprofundados. Então,
Existem especulações que Jesus teria nascido 19 ou 20 de abril, 20 de maio, 28 de agosto, podia até ser 29 de agosto, né, junto com o Dr. Bezerra de Menezes e outras pessoas importantes. Essas duas últimas coincidem com as conjunções da primeira e da segunda e 17 de novembro também poderia ser uma data também, que Jesus poderia ter nascido. Então, existem várias especulações. Por isso que o evangelho ele confunde o profano, confunde o ritualista materialista, confunde o religioso ortodoxo, que segue ao pé da letra, que fica preso às questões factuais do tempo e do espaço, e leva o espiritualista a ir buscar o significado profundo e começar a se interessar em, além das interpretações, buscar o Cristo amor. Se está dessa forma, tinha razão de ser. Até então, terceiro século, não se falava em dezembro, quando em Roma se transferiu o Natal para 25 de dezembro. E o que acontecia em 25 de dezembro? Era a festa oficial da Mitra, da divindade persa, que já existia em 25 de dezembro. Ou Natalis Invictus Solis, quer dizer, o nascimento do sol invicto, o nascimento do sol invencível, vitorioso. Entrada do sol no solstício de inverno. Os sírios e armenos acusaram os romanos de idólatras adoradores do sol. Quando os romanos pegaram e né, e faziam essa adoração ao sol, né, os assírios acusavam eles de serem adoradores do sol. Entretanto, a data se foi aos poucos fixando, conquistando mais adeptos de tal forma que já no século VII todo o Ocidente aceitava o dia 25 de dezembro como a data oficial do nascimento de Jesus. Aqui passou a todo o Ocidente. Então, quando os romanos resolvem botar o 25 de abril do nascimento de Jesus como nascimento, na mesma data do nascimento do Sol, aí eles têm algumas acusações, existe uma série de discussões na cristandade, porque a cristandade a gente tem que entender que ela não é só a igreja católica, né? Existem muitas religiões cristãs. E existiram os grandes rompimentos da Igreja Católica também. Martinho Lutero na Alemanha, né? John Hus quase, Giordano Bruno quase vai fazer uma cisão ali na área da Itália, conseguem evitar. Existe a quebra também que vai gerar a igreja ortodoxa, a igreja assíria, que não concordava com uma série de coisas, interpretações a respeito da doutrina cristã. Então por aí a gente vê que foram datas adaptadas, mas não tem problema. Para nós o importante é transcender o tempo e o espaço, é ir na profundidade da coisa. Ao saber da notícia da chegada a Jerusalém dos magos orientais, em busca do novo rei dos judeus, Herodes, o velho Idumeu, perturbou-se. Não queria concorrência ao trono. Por que ele mencionou o velho Idumeu aqui, né? Herodes não era nem palestino, não era nem judeu, ele era Idumeu. Ele era um tetrarca, ele não era o dono da Palestina. Ele não tinha bens, ele era o tetrarca, ele era o administrador. Não tinha quase nada, tá? Então ele se perturba. Perder o poder dele para um Messias que vai nascer, que viria a ser o rei dos judeus, era algo que ele não queria perder o trono dele. Então ele se perturbou. Estava preocupado com o trono material. Porque esperava-se um Jesus vitorioso. Né? Os judeus esperavam um Jesus vitorioso, guerreiro, nas bases humanas, que venceria pela força, e de repente vem trazendo a ideia do amor. Então, quer dizer, totalmente diferente daquilo que se esperava. Já assinara muitos competidores e ainda 5 dias antes de sua morte mandou executar seu próprio filho, Antipater, por temer que lhe roubasse o título. Olha só, ele já tinha assassinado muitos competidores, Herodes. Todo mundo que representava alguma ameaça ele assassinava. 5 dias antes dele desencarnar, ele ainda manda assassinar o próprio filho, com medo do filho ficar com o trono dele. Convocou então às pressas as autoridades e os sábios, isto é, o Sinédrio, para saber onde deveria nascer o Messias de acordo com os textos bíblicos. Então ele vai com o código Sinédrio, conclama lá o Sinédrio, que eram os sacerdotes, os que conheciam o Velho Testamento, para dizer onde é que vai nascer esse Messias. Quero saber onde é que ele vai nascer. Quando os reis magos aparecem lá, ele também questiona os reis magos, onde é que vai nascer o Messias, que eu quero ir lá adorar. Desculpa, era adorar, mas o objetivo era outro. O Sinédrio de Jerusalém, ou consistório, também chamado de conselho,
era a autoridade mais alta, tanto civil quanto religiosamente. Então, importante entender que a Palestina, a Judéia, era considerada um estado religioso. Até hoje, Israel é considerado um estado religioso. As leis que legem o Estado de Israel são leis da judaica, leis da Torá. Então, é um estado religioso. O Brasil é um estado laico. Nós somos um estado laico. Não temos leis religiosas nos regendo, tá? Compunha-se de 71 membros, ou seja, um presidente, que era o Nassi, geralmente sumo sacerdote, lembram do Caifás, que era o sumo sacerdote do Sinédrio, e 70 conselheiros assim divididos. Aí tem uma divisão. Os principais, que eram os grandes sacerdotes, que eram o próprio sumo sacerdote e o ex-ocupante do cargo, bem como o chefe das 24 classes sacerdotais. Então, essa é a primeira divisão desses 71 conselheiros do Sinédrio. Os escribas ou doutores da lei, a classe mais culta, que passava seus dias a transcrever a Torá e ensinar, dissertar e discutir. Então o que eles faziam? Eles transcreviam, eles copiavam a Torá na mão, não tinha gráfica naquela época, distribuía a Torá, ensinava a Torá e discutia e praticamente cobrava da população o respeito e a execução das leis da Torá. Bom, e os anciãos do povo, isto é, os presbíteros, que eram os leigos notáveis escolhidos entre as principais famílias. Eram os leigos que não tinham todo o conhecimento da Torá, mas eram leigos notáveis, que poderiam também fazer parte do Sinédrio. Mais tarde vai ser criada uma das quebras da cristandade, do catolicismo, vai surgir a região presbiteriana mais tarde. Aí a gente vê a origem dos presbíteros aí, tá bom? A convocação do Sinédrio foi total, havendo no texto a omissão de uma palavra, por salto, do copista. O que é salto de copista? Então, quer dizer o seguinte, vamos entender aqui. Os copistas naquela época, quando eles não entendiam uma palavra, não conseguiam entender um texto, eles faziam um salto e botavam uma marca, tá? Então o pastor está dizendo que faltou uma palavra. Então, em vez de escribas do povo, cargo que não existia, deve-se ler escribas e anciões do povo. Não existia escribas do povo, existia escribas e anciões do povo. Então houve um salto que faltou talvez essa palavra. Isso é uma colocação de Pastorino. Tudo isso aqui são levantamentos que nós estamos fazendo que são importantes para a gente entender como é que o evangelho vai caminhando, né? O Sinédrio respondeu prontamente, sem hesitação, citando o versículo de Milqueias, que é um versículo também do profeta lá do Velho Testamento. E esse versículo diz assim, entre aspas, tem um símbolo estranho, mas ele está entre aspas. E tu, Belém, de Efrata, pequeno quanto a tua situação entre os clãs de Judá, de ti virá um que será soberano em Israel, e suas origens serão antigas, do longínquo passado, na verdade. Então, já no Velho Testamento está dizendo que Belém de Efrata vai nascer em ti um soberano em Israel. As origens são muito antigas, um passado muito antigo. O profeta, não, quando escreve isso, eu não sei se ele imagina, né, que no caso, que Miqueias, quando ele escreve isso, que seriam de épocas imemoriáveis. Mas já lá no Velho Testamento já tem essa alusão. Mateus cita apenas o sentido modificando o texto, coisa habitual entre os evangelistas. Tá? O sentido é o mesmo. Bom, São Jerônimo, da Patrologia Latina, lá nesse volume aí, diz que eles procuravam o sentido, não as palavras. Tá? Então aí tem uma observação em latim aí. E não cuidavam da ordem das palavras, quanto as coisas eram compreensíveis. Então, quer dizer, quando a coisa era compreensível, eles não se preocupavam muito com a ordem das palavras, os evangelistas, na hora de escrever. Então eles escreviam, tá? E os copistas também. Então, tem muita escrita do Velho Testamento, do Novo Testamento, que se a gente for comparar todos os códices que existem, a gente vai encontrar muitas diferenças. Alguns se tornaram mais comuns no Ocidente. Mas, por exemplo, se você pegar a Vulgata ou a Bíblia de Jerusalém, nós vamos ver diferenças profundas nas passagens em relação à Bíblia que nós conhecemos por aí. O próprio Espiritismo se baseou muito na Bíblia mais comum divulgada no Ocidente. Kardec se baseia. Mas Kardec ele pega a estrutura moral do Cristo no Evangelho, segundo o Espiritismo. Ele não traz nenhum milagre do Cristo. Ele traz a estrutura moral, as lições, os ensinamentos. E de posse do fato e do local, agora Herodes já sabia onde é que é, Belém, né? Interroga sobre a época do aparecimento do astro. Diz-lhe que continuava
continuassem a pesquisa, porque também ele desejava adorar o novo Messias. Então, quer dizer, ele vai agora, ele já sabia onde era Belém, sabia que os magos iam para Belém. Então, eu quero saber onde é que ele está, em que momento ele está, quando vai ser, para eu também ir lá adorar. Na verdade, ele estava querendo pegar Jesus, né? Cuidava se ele fácil suprimir do berço o recém-nascido. Então, para Herodes, ele achava que era fácil chegar lá sem provocar nenhum protesto, matar o recém-nascido. A viagem de Jerusalém a Belém podia consumir mais ou menos 2 horas na direção do sul. Sua localização não foi descoberta até hoje nas buscas arqueológicas. Tá? Então, Jesus nasceu aqui, a 10 metros aqui, a gruta foi aqui, não se sabe exatamente. Tem algum simbolismo hoje lá em Israel, da gruta do nascimento de Jesus, lá da manjedoura, mas não se sabe se é exatamente ali, é ali, naquele pedaço, naquela região. Mas não encontrou-se evidências claras, tá, gente? Mas existem as marcações porque os textos evangélicos falam mais ou menos onde é. E você nunca vai encontrar o lugar do nascimento do Cristo num ambiente material. Ele só pode nascer mesmo dentro do nosso espírito, do nosso coração. É aí que existe o verdadeiro advento do Cristo. E não é região local, não é físico, não é tempo e espaço. Vamos continuar. Tem trazido discussões a frase, o astros guiou, né, que é essa frase em grego aí, que geralmente é traduzido caminhou à frente deles, com o sentido dado ao emprego intransitivo. Mas aqui está empregado transitivamente, tá bom? Então vamos continuar. A ideia de que os astros guiam os navegantes é antiga e comum, vai dizer pastor. No entanto, ninguém jamais supôs que os astros, para guiar os navegantes, precisavam caminhar à frente deles. Não é assim. O astro não caminha na tua frente. O astro está lá parado. A Terra é que gira. De acordo com a posição da Terra em relação ao astro, você pode seguir alguma coisa, norte, sul, leste, oeste. Tá bom? Então, ao chegarem à porta de Jerusalém, viram novamente a conjunção no lado sul. E compreenderam que estavam certos. Naturalmente, por mais que caminhassem, jamais o astro lhes ficaria ao norte. Então, né, vai caminhando, por exemplo, né, na direção do norte para você ver se algum astro fica sempre no norte. Ele vai mudar de posição, não é assim. Eles sabem, eles analisam a posição das estrelas no céu de acordo com uma carta magna e eles sabem o posicionamento que eles tinham que ir, né? Então, se alguém caminha na direção da luz, tá? Essa parecerá também avançar à frente na mesma direção. Você tem essa impressão de que ela está avançando, mas ela está parada. A Terra é que está se movendo. Ah, com que guiando? Mas quando a criatura para, o astro para também. E foi o que ocorreu ao encontrarem a casa em que Jesus estava. Parou, o astro parou, na verdade, porque você para, a lua está parada. Você está andando, parece que ela está caminhando. Então é importante a gente entender que não existe nada de miraculoso, extraordinário. Não, é um fenômeno natural. Tá bom? Vamos continuar. Há muita discussão a respeito da casa ou gruta em que se acharia Jesus. Na visita dos magos. O texto fala explicitamente em casa. Lógico que, mesmo admitindo-se a ideia do nascimento na gruta, José não deixaria a esposa e o filho em local tão impróprio e providenciaria acomodações. José não é citado nesse ponto. Quem é José? Lembra de José? Nós vimos o primeiro estudo com relação a José quando ele recebe a visita do anjo 2 vezes. Ele tinha mediunidade onírica, era um intelecto prático que procurava sempre providenciar as coisas da melhor forma possível. Nesse caso do nascimento de Jesus, ele é meio que pego de surpresa nas entradas de Belém. Então ele imediatamente corre atrás para acomodar Maria de Nazaré. Aí Pastorino fala, provavelmente José, logo depois do nascimento de Jesus, procura uma acomodação melhor para o menino. Pode ter acontecido isso também. Por que Pastorino está falando isso? Porque não é possível que os magos tenham chegado exatamente no dia que nasceu Jesus. Pode ter chegado uma semana depois, um mês depois, não sei. Jesus já poderia não estar mais numa manjedoura. Segundo o hábito oriental, a saudação aos soberanos era feita mediante o prostar-se até o chão. Foi o que eles fizeram diante do menino. Então, esse era um hábito oriental, era assim que se saudava o soberano. Então, naquela época, quando passava o rei, a gente baixava a cabeça. Fizeram a mesma coisa com relação a Jesus. Após a homenagem das pessoas, a oferta dos bens materiais, abrindo seus cofres, deram-lhe ouro, incenso e mirra. De acordo com a interpretação usual, o ouro exprime a confissão. Essa é a interpretação mais comum. Reconhecimento da realeza de Jesus.
o incenso da sua divindade e a mirra de sua humanidade. Então são 3 interpretações usuais, comuns, com relação a esses 3 elementos que foram oferecidos a Jesus. Terminada a cerimônia, recolheram-se e consultaram os oráculos. Em linguagem moderna, realizaram uma sessão mediúnica. Tá? O pastor me coloca, é muito legal isso. Quer dizer, consultar o oráculo é uma reunião mediúnica. Você está em casa, você está com problema, dificuldade, pensamentos ruins estão te atormentando. Você pode fazer uma sessão mediúnica, parar, pega minutos de sabedoria, um livro qualquer de mensagens, pede proteção do seu mentor, do seu anjo da guarda e abre esse livro aleatoriamente. Isso é uma consulta ao oráculo. Consulta ao oráculo quer dizer uma consulta mediunicamente a uma instrução superior. Então, uma sessão mediúnica é pequena, rápida, aí você lê aquela mensagem, faz uma prece de agradecimento, medita sobre aquela mensagem. Eu posso consultar o oráculo também através de uma sessão mediúnica que me fala com o espírito também. Aí, nesse caso, procura-se fazer consultas de cunho superior, doutrinários, revelativos, não orientações sobre coisas mundanas, tá? Eu posso também fazer uma consulta ao oráculo, ou seja, consultar o meu próprio espírito, a minha consciência, o meu ser, acalmando o meu ser, me tranquilizando, buscando dentro de mim uma resposta, consultando a minha centelha divina, pedindo uma orientação, uma inspiração e, em silêncio, aguardar um pouco ou tranquilizar os pensamentos depois para que, de forma em dado momento, sobre a intuição, aquela revelação seja me trazida. Então, interrogou-se, tá bom? E recebendo a resposta, quer dizer, do espírito que havia interrogado, para não voltar por via de Herodes. Foi o que aconteceu. Fizeram uma verdadeira sessão mediúnica. Resolveram então regressar à sua terra por outro caminho. O pastorino vai interpretar isso de uma forma fabulosa. Aliás, meu amigo, depois que você encontra o Cristo, você não retorna mais pelo mesmo caminho material. Se é que você entendeu. A vinda a Jerusalém deve ter sido o normal das caravanas de Maã e Petra, atingido pela plataforma de Moabe, o Vale do Jordão, e subindo de Jericó a Jerusalém. Receberam a instrução de retornar por outro caminho e retornaram. O regresso por outro caminho supõe as escadas de Hebron, Zip, Maom, o Hades, o El, quer dizer, várias opções que eles tinham para retornar, ou então, com maior segurança, a pista vizinha do deserto de Tueca. A garganta de Gade são, digamos assim, outros caminhos que eles poderiam ter tomado, a margem ocidental do Mar Morto, até chegar aos altiplanos de Moabe e às seguras estradas da Arábia. Naquela época eram consideradas mais seguras. Então você vê que haviam opções, eles não eram obrigados a voltar exatamente por Herodes, por Jerusalém. Eles podiam tomar outros caminhos e é o que eles fazem. Vamos terminar o estudo aqui hoje, por causa do adiantado da hora. No estudo que vem é apenas a interpretação profunda para o espírito sobre tudo isso que nós vimos dos reis magos aqui, ou dos magos, ou dessa caravana maravilhosa, que vem sobre intuição, inspiração, estudo, discernimento e ciência, reunindo-se com a religião, a espiritualidade profunda, altíssima na presença de Jesus, para mostrar que o nascimento do Cristo interno não é apenas um nascimento religioso, mas um nascimento que abrange todas as ciências humanas, para que elas se tornem divinas dentro de nossos corações. Então, beijo no coração, muita paz e até a próxima.